Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez aqui com vocês, compartilhando o pão, com um versículo para nos instruir em sabedoria e fortalecer a nossa fé. O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quero ler com vocês o verso 1 que diz: Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Glória a Deus, irmãos. Pensa numa equipe de respeito que confrontou aqueles que eram até esse momento tidos como simples pescadores, Pedro e João, os líderes da igreja. E nesse versículo nós aprendemos algo, irmão, que eu não vou nem entrar muito no mistério da revelação, é aquilo que o próprio texto aponta mesmo. Na nossa caminhada cristã haverá confronto. Na nossa caminhada cristã haverá embates de ideias. Na nossa caminhada cristã haverá aqueles que farão oposição. E perceba que Satanás não usa qualquer um. São guardas do templo, pessoas que têm autoridade, inclusive eles foram presos por amor a Cristo. Foram presos por amor às almas. Líderes religiosos, pessoas de autoridade. Pessoas que talvez outrora, Pedro e João o seguiam. Nós vimos isso pelo Evangelho de João, capítulo 18. Quando Jesus está sendo espancado por essas mesmas pessoas que estão prendendo eles agora, João tem acesso ao pátio interior porque João conhecia o sumo sacerdote. E eles se desplugaram totalmente para viver o seu propósito, para viver o seu chamado. E isso causa confronto nas pessoas. As pessoas que estão ao nosso lado vão se sentir confrontadas pelo nosso comportamento. As pessoas do nosso lado vão se sentir exatamente, muitas vezes até inferiores, se sentirem ofendidas, se sentirem menosprezadas, rejeitadas, irmãos. E esse é o caminho da salvação. Haverá confronto. Nós precisamos, se a igreja não confronta o pecado daqueles que, para começar, se dizem estar na igreja, que falam de Deus, mas que não vivem o que Jesus Cristo viveu, como a igreja pensa em vencer? Como a igreja pensa em triunfar sobre uma luta grande que toda a humanidade vive, que é a luta contra o pecado, irmão, que é a luta contra a hipocrisia, a inveja, as ambições egoístas e toda a maldade, toda a mentira que reina no mundo. Nós deveremos sim, irmãos, vamos ler novamente, enquanto falavam ao povo, vale a pena lembrar que eles falavam logo depois da pregação que um mendigo que ficava na porta do templo Formosa foram curados pelo poder do Espírito Santo que habitava em Pedro e João. E a palavra fala que enquanto eles falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes. Confronto é um debate de ideias. E a maioria das pessoas que vão nos confrontar, elas não querem simplesmente, irmãos, ouvir o que nós temos a dizer. Elas querem apenas nos convencer de que elas estão certas. E para isso elas vão usar muitas vezes de força e violência. Como no caso de Pedro, foram levados à prisão. Agora a palavra é bem clara a respeito disso. Pedro e João terminam essa mensagem dizendo: importa-nos obedecer muito mais a Deus do que qualquer autoridade. Deus, ele deve estar acima de tudo na nossa vida. Se quisermos vencer esse mundo assim como Cristo venceu, e vencer em paz, ter bom ânimo, receber a provisão que vem de Deus através do seu Espírito Santo, devemos estar dispostos ao confronto. Não podemos fugir dos problemas que surgirão, e esses problemas nos fortalecem e vivificam a nossa fé, restauram a nossa confiança em Deus e servem justamente para nos empurrar ao propósito que Deus tem para nós. Pensando nisso, quero deixar um versículo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 16, versículo 17, fala: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão nesse firme propósito e que querem vencer as suas lutas pelo poder do Espírito Santo, querem viver o seu chamado e o seu propósito e muitas vezes se sentem acuados e se sentem pressionados e sozinhos.
Ó Deus, que o Senhor possa manifestar o teu claro apoio, Pai, ao chamado, a tua clara força, sabe, fortalecendo, encorajando e principalmente vivificando esse propósito que nasceu do coração de Deus e que foi implantado em vários corações. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as resistências. Ajuda-nos, Senhor, a vencer aquilo que se opõe contra o Senhor e contra a vontade que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a vencer todos os confrontos que vêm diante de nós, pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do seu nome. É o que nós oramos. Oramos em nome de Jesus. Quero terminar com Romanos 16:20, que diz: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.